Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Júlio Alexandre e esta é a live do Ministério Expressão de Louvor. E nesse momento, nesta oportunidade, eu quero orar com vocês, pedir ao Senhor que venha abençoar a vida de todos e de todas. Lembre-se, a fé ela está fundamentada na afirmação de Deus, na afirmação daquele que não mente, daquele que não se engana, daquele que não volta atrás naquilo que diz. Então, fundamente a sua esperança, a sua fé, fundamente a sua alegria, a sua felicidade nas promessas de Deus, na pessoa de Deus, na sua palavra, na orientação de Deus, naquilo que Ele ensina, naquilo que Ele quer, naquilo que Ele deseja para a sua vida. Então você vai ser uma pessoa equilibrada. E nesse momento das nossas vidas, precisamos de equilíbrio. Precisamos centrar a nossa atenção naquilo que é verdadeiro, naquilo que realmente vai nos trazer instruções e vai trazer a edificação da nossa fé. Porque aquilo que é falso, aquilo que é mentiroso, ou aquilo que traz o terror, o medo, aquilo que traz o pânico, nós devemos excluir da nossa vida, porque sem esse equilíbrio, nós nos tornamos pessoas desequilibradas. E pessoas desequilibradas caminham para a ruína. Então, você e eu precisamos de equilíbrio. E o nosso equilíbrio, o nosso foco, precisa estar em Deus. Precisa estar na sua palavra. Lembre-se que você é crente, que você é alguém que um dia aceitou a Jesus Cristo, entregou a sua vida a Ele, você entregou a sua esperança, o seu futuro nas mãos de um Deus que cuida de você. Lembre-se disso. E Ele não te abandona, nem nesse momento, nem em qualquer momento da sua vida, até que Ele volte para que você e eu possamos estar com Ele eternamente. Então, neste mundo de aflições, de angústias, né, de lutas, de adversidades, seja equilibrado, mantenha o seu foco em Deus, seja equilibrada, coloque a sua esperança no Senhor e Ele vai te ajudar, com certeza. Vamos orar? Pai, nós pedimos ao Senhor nesta tarde de domingo, que o Senhor nos visite, nos abençoe, que o Senhor abençoe cada lar, cada família, que a Tua presença esteja sobre a vida de cada um, Senhor. Pai, manifesta a Tua presença, guarda, livra do mal, derrama a Sua paz que excede todo entendimento e que nós nesta tarde, Senhor, possamos, ó Deus amado, transmitir e ouvir e acatar a Sua palavra, meu Pai, porque a Sua palavra é o nosso GPS, Senhor, que nos conduz, Senhor, a um caminho correto, meu Deus. Senhor amado Deus, não nos deixe, Senhor amado Pai, não nos abandone. Neste momento, Pai, estenda suas mãos a nós e nos ajuda, Senhor, a caminhar até o final desta caminhada de vida, Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, Senhor amado, cremos no Teu amor, no Teu poder e na porção da Tua graça. Hoje e sempre louvamos ao Seu nome. Amém. E amém, Jesus. Ora, vamos lá. Nós estamos falando sobre algo muito importante, que é a credibilidade na palavra de Deus, né? A credibilidade naquilo que Deus diz, naquilo que o Senhor, Ele fala. Então nós precisamos desta credibilidade para que nós tenhamos aí a paz, né? A paz, a tranquilidade de estarmos seguros na palavra do Senhor. Bom, vamos lá. Se você puder, abra sua Bíblia em 1 de João, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 6. 1 de João, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 6, que diz assim: Não se deixem influenciar por ideologias que não acreditem, em todo espírito, e
o profeta, o apóstolo, né, João, ele está falando algo muito importante da parte de Deus. Por quê? Quem escreve, ele escreve a partir da perseguição da igreja. A igreja está sendo perseguida, ou a igreja está sendo atacada por falsos ensinamentos. E estes falsos ensinamentos tendem a tirar as pessoas do foco do ensinamento de Jesus Cristo, desviá-la de Jesus Cristo. E se elas se desviam de Jesus, elas são um alvo fácil para as mentiras de Satanás. Então João está escrevendo para orientar essas pessoas para que elas foquem naquilo que é verdadeiro, naquilo que é verdadeiramente e que saiu realmente da boca de Jesus Cristo, como seu ensinamento verdadeiro. É por isso que ele diz assim: não acreditem em todo o espírito, né? Não se deixem influenciar pelas ideologias que te afastam dos ensinamentos de Jesus Cristo. Nós vivenciamos em um mundo em que grande parte das pessoas, elas trazem as suas verdades, elas trazem os seus pensamentos, aquilo que elas acham, a sua visão de mundo. E muitas vezes, através de vídeo, através de filmes, através de programações, séries, novelas, mensagens, todo tipo de teatro, cinema, todo tipo de coisa, elas acabam trazendo uma ideologia. E se eu e você não estivermos alicerçados na verdade de Deus, na palavra de Deus, podemos correr o risco de nos deixar influenciar. E a partir daí, a nossa vida acaba se desviando do foco de Deus, do foco de Jesus Cristo. Passamos a não olhar mais aquilo que o Senhor Jesus ensina e passamos a olhar e prestar atenção àquilo que a cultura está ensinando, aquilo que a sociedade, e eu digo uma sociedade que despreza a Deus, que exclui a Deus de suas vidas cotidianas, está ensinando. Então, não dar crédito a todo o espírito é não se deixar influenciar, é não deixar que a influência, né, desta sociedade sem Deus acabe tirando você, né, do alvo que é Jesus Cristo. Também eu vejo que João está dizendo: não desvie seu foco a ponto de se desviar de Deus. Ou seja, não deixe com que o seu foco, que é Jesus Cristo, né, e está em Jesus Cristo, seja desviado. Porque muitas vezes nós nos distraímos. Quando as influências vêm para nos tirar de Deus, para nos desviar de Jesus, ela nos distrai. Ela nos faz olhar um mundo irreal, um mundo fictício, um mundo que não é verdadeiro. E aí acabamos sendo iludidos por esta oferta desta sociedade, né? Para que nós nos desviemos dos ensinamentos de Jesus. Por isso, não desvie o seu foco, né? Continue olhando para Jesus Cristo, continue olhando para aquilo que Ele ensinou. Muitas vezes você vai ser chamado de careta, muitas vezes você vai ser chamado de fanático, muitas vezes você vai ser chamado de uma pessoa alienada. Mas se você está convicto de que Jesus, se você está convicta de que Jesus é aquele que tem a absoluta verdade, mantenha o seu foco em Jesus. Mantenha o seu foco naquele que ama você, daquele que morreu na cruz por você, que ressurgiu, né? Nós estamos no domingo de Páscoa, que ressuscitou, voltou à vida por você. Né? Então mantenha o seu foco nele, mantenha o seu foco em Cristo Jesus. Também, não acreditar em todo espírito é não se iludir com falsas promessas, porque uma das questões mais fortes do maligno é ele iludir com falsas promessas, né? Prometendo algo que ele nunca vai cumprir.
e prometendo algo que você nunca vai vivenciar, né? Então, essas falsas promessas, elas têm um quê de meia-verdade. E essas meias-verdades, elas são muito terríveis, porque elas pintam uma realidade que parece que Deus ali está, mas Deus não está ali. Então, se você olhar a Bíblia, muitas pessoas se iludiram. Os israelitas saíram do Egito, se iludiram com o bezerro lá de ouro, né? Muitas pessoas se iludiam, né, com os ídolos. Muitas pessoas se iludiam, né, com os falsos profetas. E então assim elas estavam iludidas, e essa ilusão acabava desviando a atenção delas do foco, e elas se perdiam. E muitas delas perderam até a sua própria vida, porque se desviaram de Deus. Por isso, não se deixe iludir. E ele continua dizendo assim: há muitos falsos profetas no mundo, né? Há várias pessoas que chamam a atenção para si e para os seus talentos, né? E nós temos visto aí o culto à personalidade, né? A egolatria. Pessoas que chamam a atenção para si mesmas e não para Deus, né? Pessoas que se esqueceram de Deus, pessoas que se esqueceram da verdadeira motivação de seus ministérios, né? De sua vocação, do seu chamado, e que já se perverteram, às vezes totalmente, né? Chamando atenção para si mesmas, chamando atenção para o seu ego, que é do tamanho do mundo, né? Mas o Senhor, Ele nos chama a olhar para Ele, né? Nos chama a estar de olho nele, a colocar a nossa atenção nele. Se você é uma bênção, louvado seja Deus, mas você não é uma bênção para chamar a atenção para você. E as pessoas, né, principalmente os falsos profetas, eles tinham essa característica, chamavam a atenção para eles mesmos, para elas mesmas, né? Então, não perca isso de vista. O foco não é você. O foco não são as pessoas. O foco é Deus. Olhe para o Senhor. Continue a olhar para Ele. Há muitos falsos profetas. Porque falam que Deus não falou, né? Estão dizendo que Deus não disse, né? Estão indo quando Deus não os enviou. Então, essa é uma característica também do falso profeta. Dizer o que vai no seu próprio coração e não aquilo que Deus diz. Então, quando você coloca o seu foco em Jesus Cristo, você se desvia dessas falsas profecias, né? E essas falsas profecias têm levado as pessoas ao desespero, têm levado as pessoas à incredulidade, têm levado as pessoas a um monte de emoções que têm se desviado de Deus. Quando você olha para a verdadeira profecia, você vê que as pessoas estão focadas naquilo que Deus diz, né? Naquilo que Deus fala pelas suas sagradas escrituras. Há pessoas que contestam a Bíblia, há pessoas que contestam o texto da palavra de Deus, né? Então, se você não tem um parâmetro, se você não tem uma base para a sua mensagem, para aquilo que você diz, então a Bíblia não é o seu pressuposto, né? Você não está se fundamentando na palavra de Deus, está se fundamentando naquilo que você quer dizer, né? Então o falso profeta tem essa característica. Também a característica dele é induzir pessoas a se afastar de Deus. A egolatria chama a atenção para si, para o ego, para o eu. Então as pessoas que estão olhando muito para si acabam não olhando para Deus, acabam não olhando para o Senhor. E a partir daí elas se desviam de Deus, né? Então o cuidado de João é dizer que esses falsos profetas induzem as pessoas a se afastar de Deus, a se afastar de Jesus Cristo, né? A voltar para os velhos estilos de vida. Também ensinam mentiras usando o nome de Deus, ou seja, estão usando o nome de Deus, mas se fundamentam na mentira, né? Muitas vezes o próprio diabo fala a palavra de Deus, né? O próprio Satanás fala a palavra de Deus, mas o pressuposto dele, né, aquilo que ele se baseia não é Deus, é a mentira, né? Então ele quis induzir Jesus
a se desviar de Deus usando a própria palavra de Deus, né? Mas Jesus também disse, e também está escrito, Então, se desviar, né, da palavra de Deus usando as mentiras é algo que o falso profeta faz. João também diz, eles pertencem a este mundo, portanto falam do ponto de vista do mundo, e o mundo os ouve, né? Então, são pessoas que foram influenciadas pelo mundo, pela vida secular. Tem um estilo de vida secularizado, né? E passa a não ver mais, não buscar mais aquilo que é espiritual, né? Não tem equilíbrio. São aquelas pessoas que são totalmente secularizadas, né? E que se movimentam, vivem, pensam, mandam. Sua visão de mundo é totalmente secularizada, né? Então, elas pertencem a este mundo. Elas excluíram Deus de suas vidas. Elas podem até falar de Deus, mas o seu coração é secularizado. O seu coração está dominado. O seu ponto de vista e a sua visão de mundo é influenciada a tal ponto pelo mundo secular que elas não pensam mais, não agem mais como verdadeiros discípulos de Jesus, discípulas de Jesus, né? Não foram influenciadas por Jesus. Jesus não as influenciou, né? Jesus não tem moldado mais as suas vidas, não porque ele não tenha poder para isso, mas porque elas não permitem. Você vê que Jesus disse uma vez, estou à porta e bato, aqueles que ouvem a minha voz me deixam entrar, então eu terei comunhão com estas pessoas. Pense nisso, isso é muito importante, né? Também, essas pessoas, elas ensinam, elas permanecem, né, escravas de Satanás. Ora, se Jesus não as influencia, quem é que está influenciando estas pessoas? E no caso aqui, João está falando dos falsos profetas, né? E daqueles e daquelas que eles estão influenciando. Se Jesus não influencia uma pessoa, quem está influenciando essa pessoa? E quando o mundo influencia essa pessoa, há um príncipe deste mundo, há um Deus deste mundo, desse sistema corrupto. E o nome dele é o diabo, é Satanás, o título que ele tem, né? Então, indiretamente é ele que está escravizando estas pessoas, tirando destas pessoas a verdadeira liberdade, a liberdade que vem com Jesus Cristo, né? Ele diz também que o espírito do anticristo que viria ao mundo já está aqui, ou seja, já estava atuando naquele momento e está atuando também neste momento, né? Nesta contemporaneidade, o espírito do anticristo. Isso mostra que o comportamento, a cultura, o estilo de vida daquelas pessoas que estão escravizadas pelo diabo afronta a pessoa e o ensino de Jesus, né? É uma afronta aquilo que ele diz, é uma afronta aquilo, o seu modo de vida, a sua visão de mundo, né? Então, esse espírito do anticristo, ele leva essas pessoas a estarem escravizadas e tudo que elas produzem, o comportamento, a cultura, o estilo de vida delas, afronta a Deus, afronta diretamente ao Senhor. Também bate de frente com as orientações de Jesus Cristo, ou seja, as pessoas que estão escravizadas pelo diabo, que estão em rebeldia e desobediência, que nós chamamos de pecado, né? Erraram o alvo, ou seja, elas batem de frente com Deus, né? É como aquelas pessoas, né, que você diz, faz uma coisa, não faço, não vou, e não há ninguém que me mande ou que tenha poder para me fazer isso. Ou seja, elas batem de frente. É a rebelião contra Deus, a rebeldia realmente. É o pecado que vai escravizando estas pessoas, né, através do diabo, e que vai levando essas pessoas a confrontarem e afrontarem o próprio Deus, né? E outra coisa muito interessante é que esse espírito do anticristo desafia a autoridade de Jesus. Porque essa palavra anticristo é estar na presença de Cristo, né? É como se fosse um desafio, né? Então,
esse espírito do anticristo leva as pessoas a desafiar a autoridade de Cristo, né? É como se a mentalidade fosse esta: quem manda na minha vida sou eu. Eu faço o que eu quero, eu atuo da maneira que quero, né? É como se voltasse aquele pecado original, né? O pecado que dizia assim: você pode ser Deus, você pode fazer o que você quiser, o bem e o mal é você quem dita, né? Então Deus é excluído. Outra coisa muito importante é que esse espírito do anticristo exclui Jesus e se coloca como meio de salvação, né? Então excluiu Jesus, tudo que exclui Jesus se constitui como um ídolo, né? Se constitui como um falso substituto, né, de Jesus Cristo, e se coloca como meio de salvação, se coloca como meio de levar alguém, né, supostamente a uma felicidade, mas leva à perdição, leva ao desespero, leva ao vazio de Deus, né? Então esse espírito do anticristo de João já está aqui, ele já está atuando em muitas vidas, né? E ele diz assim: vocês pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas. Quem pertence a Deus? É aquele e aquela que segue a Jesus Cristo. É aquele e aquela que acata o que Jesus ensina, o que Jesus fala, o que ele diz, e passa a praticar ou colocar em prática os ensinamentos de Jesus Cristo no dia a dia. Este e esta é quem acata a Deus, é quem está, né, é quem pertence a Deus. Muitas pessoas, elas colocam assim: algo que eu comprei, né, pertence a Jesus. Não, algo que você comprou não pertence a Jesus. Quem pertence a Jesus é você, né? Então essas pessoas que pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas são aquelas que seguem a Jesus, são aquelas que ouvem e que estão acatando os seus ensinamentos. Ele diz mais: o Espírito que está em vocês é maior que o Espírito que está no mundo. Ou seja, o Santo Espírito, né, que está conosco, que está em nós, que nos conduz a Jesus Cristo, ele nos conduz à verdade, ele nos encaminha à verdade. Por que ele é maior? Porque ele está acima desta mentira, deste engano, desta ilusão, deste mundo, né? Então ele é maior porque ele conduz à verdade que esclarece, a verdade que liberta, a verdade que tira as algemas, as cadeias, que tira o bloqueio da mente, que tira o bloqueio, né, da fé. Esta verdade, ela só pode ser revelada pelo Espírito de Deus, né? Outra coisa importante: o Espírito Santo nos afasta da mentira, ou seja, né, essa mentira que vem nos manchar a imagem de Deus, né, ao nosso ver, a nossa visão de mundo. Essa mentira, o Espírito do Senhor nos afasta, ele nos arranca desse estado de ilusão, desse estado de sonolência espiritual, né, desse estado de não estar, né, vigilantes. E estar vigilantes é estar atento ao que Deus diz. Então a mentira nos coloca sono espiritual e nós não ficamos atentos ao que Deus diz. Mas quando o Espírito do Senhor está em nossas vidas, ele nos afasta dessa mentira, né? Ele diz mais: nós pertencemos a Deus e quem conhece a Deus nos ouve, né? Muito bem, quem é enviado por Deus ouve e acata o que Jesus ensina. Então a primeira coisa que mostra que há uma verdade na vida de alguém é quando essa pessoa enviada por Deus ouve e acata o que Jesus ensina, né? Ele ou ela coloca em prática aquilo que Jesus ensina no seu dia a dia. A segunda coisa é quem é enviado por Deus replica o que Jesus ensina. Não fala de si, não fala daquilo que acha. Achismo há um monte, né? Há um monte, você vai em rede social, tem um monte de achismos. Mas quem é enviado por Deus replica o que Jesus ensinou, né? Então não fica trazendo para si, né, a glória, a honra para si mesmo ou para si mesma, mas está replicando o que Jesus ensinou.
como João, né, aquele que batizava, ele disse uma vez, né, que eu diminua e que Jesus Cristo cresça. Então ele replicava, ou seja, ele transmitia ou retransmitia a mensagem de Deus. E Deus levava as pessoas a Jesus. Ele entendeu isso, porque ele sabia que o ministério dele levaria pessoas a Jesus Cristo, que a vida dele levaria pessoas a Jesus Cristo, né? Ele diz mais aqui, quem não conhece a Deus não nos ouve, né? Ou seja, pessoas que não ouvem, né? Não ouvem o apóstolo João e não ouvem hoje a verdade revelada pelas Sagradas Escrituras. São pessoas que estão resistindo à verdade. Pessoas que estão resistindo à palavra de Deus, né? Pessoas que querem fazer o que querem fazer, o que desejam fazer. Estas pessoas estão resistindo à verdade, não ouvem a Deus, não ouvem a quem Deus está enviando, né? E são pessoas rebeldes, pessoas que, como eu havia dito, pessoas que pensam dessa seguinte forma: eu faço o que quero fazer, né? Eu ouço aquilo que me agrada ouvir, né? Eu só acato aquilo que está de acordo com os meus princípios, mas aquilo que não está de acordo, ou seja, se a palavra de Deus confronta, se a palavra de Deus exorta, se a palavra de Deus chama a atenção, então eu não acato, então eu não dou atenção. É esse tipo de pessoa que João está dizendo que não está ouvindo a ele, não está ouvindo aqueles a quem Deus enviou, né? E eu termino essa mensagem com aquilo que ele diz, né? Desse modo sabemos se alguém tem o espírito da verdade ou o espírito do erro, né? Por quê? Porque a verdade nos conduz a Jesus e a tudo que pertence a Jesus. A verdade nos conduz somente a Jesus. A verdade não nos conduz aos egos, não nos conduz, né, às celebridades, né, aos pop stars, né? A verdade nos conduz a Jesus Cristo e somente a Ele, né? E também a mentira nos afasta de Deus. Então aí há duas coisas: se a verdade nos conduz a Cristo, a mentira nos afasta dele, né? Nos distancia dele, nos mostra um mundo ilusório, um mundo que nós não precisamos ouvir, um mundo que nós não temos mais nada com ele, né? Essa sociedade sem Deus, nós não temos nenhum vínculo mais com essa sociedade. Estamos aqui, temos uma missão como mensageiros, né? Como estrangeiros, como peregrinos, né? Nós temos uma missão: vão e levem a palavra, vão e levem o Evangelho. Mas nós não temos mais vínculos com essa sociedade, né? A nossa pátria, o nosso lugar não é aqui. Nós esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele em breve retornará para buscar a sua igreja. Uma igreja que não dá ouvidos a falsos profetas. Uma igreja que só dá ouvido ao Espírito de Deus, que traz e nos leva à plena e à total verdade. Por isso, guarde no seu coração essa reflexão e que Deus possa abençoar a sua vida e possa abençoar a você em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos ouvir um louvor e logo após nós vamos orar. Hoje é domingo de manhã e hoje o sol não quer brilhar, tudo é solidão e elas vêm de madrugada ressurgir. Não acredito em ilusões, o sol da justiça se apagou
escravos em suas mãos, o seu corpo a sofrer, a sua morte lá na cruz. Não consigo entender. E agora esse túmulo vazio, e esse anjo a questionar, porque procura entre os mortos quem vivo está. E hoje sou livre, pois Ele vive, Ele vive, Ele reina em mim, morte, pecado foi derrotado, e eu sou livre, e eu sou livre, enfim, de mim. Quando Jesus ressuscitou da morte eterna para a luz da água, renasci, e faz sentido se vir alguém melhor que eu. E hoje sou livre, pois Ele vive, Ele vive, Ele reina em mim. Morte, pecado foi derrotado, e eu sou livre, e eu sou livre, enfim, de mim. Glória a Deus, vamos orar, orar pelo livro de oração da igreja. Se você quer colocar aí o seu nome, o nome de alguém, né, para colocarmos aqui, para acrescentarmos ao livro de oração da igreja, deixe seu comentário aí e vamos colocar o nome dessa pessoa no livro de oração, tá bom? Daí nós vamos acrescentando cada comentário que vem, olha, coloque esse nome e tal, e nós vamos colocando os nomes, tá, no livro de oração, ok? Vamos orar? Vamos clamar ao Senhor por estes nomes, amém? Soberano Deus e eterno Pai, a Ti, ó Deus Santo, nós pedimos, Senhor amado Deus, que a Tua presença esteja, Senhor, abençoando, ó Senhor, cada pessoa aqui, Senhor, cada pessoa, meu Deus, Deus, que a Tua bondade esteja visitando as famílias, Senhor, neste momento, meu Deus, difícil, que o Senhor sustente, guarde, abençoe, que a Tua paz, que ultrapassa todo entendimento, Pai, venha guardar, Senhor, estas famílias, meu Deus, hoje e sempre, meu Deus, para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Abençoamos, Senhor amado Deus, este livro de oração, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Que o Senhor abençoe, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Graça e paz. Logo às 18 horas nós teremos a nossa segunda live e
teremos a nossa Santa Ceia online. Então se prepare e reúna a sua família às 18 horas. Nos reencontraremos na nossa Santa Ceia online, tá bom? Graça e paz, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Graça e paz.